Boa noite. Boa noite, Alessio. Viemos hoje com notícias sobre a educação matemática crítica. Exatamente. Trata-se de um movimento que começou a se fortalecer mais ou menos na década de 80, com os autores Marilyn Frankenstein e Arthur Power nos Estados Unidos, e Olof Skovsmozy na Dinamarca. Se formos olhar as suas origens teóricas, essa data retrocede ainda um pouco mais no tempo, datando mais ou menos da década de 50 em diante. Agora vejamos bem o contexto histórico desse período. Era após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, e durante a Guerra Fria. Ou seja, havia muita preocupação com a paz mundial, tanto é que foi criada a ONU nesse período. E foi exatamente nesse contexto que ganhou a força a chamada teoria crítica, que vinha sendo estruturada por filósofos e sociólogos em Frankfurt, na Alemanha. Essa teoria acabou influenciando também, embora de forma indireta, as teorias educacionais, dentre elas a educação matemática crítica. Exatamente, Larissa. Teve ainda uma outra questão que favoreceu o fortalecimento dessa tendência, que foi o movimento da matemática moderna. Esse movimento ocorreu internacionalmente, e aqui no Brasil se estendeu mais ou menos entre as décadas de 60 e 70. Através dele, falando de forma resumida, procurou-se inserir nas escolas a linguagem algébrica e de conjuntos, em toda a sua formalidade matemática. Mas veja bem, esse movimento acabou por ser duramente criticado, e em seu declínio ganharam forças movimentos que valorizam os aspectos socioculturais na educação, e em especial na educação matemática. Um desses era o da educação matemática crítica, que, como já mencionamos anteriormente, surgiu nos Estados Unidos e na Europa, praticamente na mesma altura, por volta da década de 80, com influência da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Muito bem. Agora vamos falar então um pouco sobre a educação matemática crítica, principalmente sobre a visão de Skovsmozy, que foi impulsionador do discurso europeu, relacionando as noções de educação matemática com a educação crítica. Podemos adotar como marco inicial a pesquisa com participação de Skovsmozy, intitulada Educação Matemática e Democracia em Sociedades Altamente Tecnológicas, iniciada em 1988 na Dinamarca. Sobre a educação matemática crítica, a primeira coisa a ser levada em conta é que, segundo o autor, ela não é definida através de uma metodologia de ensino, mas sim caracterizada em termos das suas preocupações. E que preocupações são essas? Bem, algumas delas são questões socioeconômicas, a falta de igualdade e equidade, a justiça social, a falta de autonomia dos alunos e professores, funções socioeconômicas da matemática e da educação matemática, dentre outras. Assim, trata-se de desenvolver nos alunos uma capacidade de análise crítica do seu mundo, com a matemática, trabalhando aspectos relativos à justiça social, dentre outros que são relevantes para a cidadania e para a democracia. Mas é importante mencionar também que, embora não seja uma metodologia de ensino, existem sim estratégias didáticas que podem propiciar a realização de uma educação matemática crítica, como a organização em projetos, por exemplo. Além disso, para que ocorra uma educação matemática crítica, existem 3 tipos de conhecimentos que devem ser desenvolvidos. O primeiro é o próprio conhecimento matemático, que é o domínio de conceitos, resultados e algoritmos matemáticos. Trata-se de conhecer os símbolos e regras e utilizá-los adequadamente. Já o segundo é o conhecimento tecnológico, a habilidade de aplicar a matemática e construir modelos e estratégias de resolução de problemas ou algoritmos, com os conhecimentos matemáticos. O terceiro é o conhecimento reflexivo, competência de refletir e avaliar criticamente a aplicação matemática na situação-problema. Para o autor, o conhecimento tecnológico é incapaz de predizer e analisar os resultados de sua própria produção. Só o conhecimento reflexivo pode dar uma dimensão crítica à alfabetização matemática. Ademais, existem também alguns conceitos importantes que são utilizados nessa teoria. Um deles é o de mathemacy, ou em português, materacia. Para explicá-lo, Skovsmozy faz uma relação entre os termos literacia e materacia, que representam habilidades que vão desde uma superação da simples capacidade de leitura, para a língua portuguesa, por exemplo, até uma capacidade que vai além da execução de cálculos. Assim, a literacia está relacionada à leitura, escrita e interpretação de texto, e também à visão crítica dessas habilidades. Com relação à materacia, essa deve possibilitar que as pessoas sejam capazes de participar da sociedade, fazendo uso dos conhecimentos matemáticos, levando ao entendimento dessa sociedade e almejando a sua transformação.
Então, o conceito de materacia transcende a capacidade de executar operações e aplicar algoritmos, e diz respeito a uma competência de analisar e interpretar criticamente o nosso meio social e político. Com isso, Scoville esclarece que tal entendimento se torna uma pré-condição para a emancipação cultural e social. Na educação matemática crítica, faz-se então importante, nas palavras de Paz, encaminhar uma problematização sobre o poder formatador da matemática, levando ao desenvolvimento de uma competência democrática que possibilite aos cidadãos reagirem às afirmações trazidas pela ideologia da certeza e refletir sobre os papéis desempenhados pelos conhecimentos matemáticos na sociedade. Exatamente. E essa tendência da educação matemática também surge aliada a outras tendências, como etnomatemática, modelagem matemática e resolução de problemas. E por que estamos falando dela se é tão antiga? Porque o mundo se reinventa o tempo todo, se modifica, evolui, se destrói e reconstrói. Isso também ocorre com a educação. Não é estática, nem finita. Evolui e muda todos os dias. Então, nossas notícias podem não parecer de hoje, mas garantimos que é muito atual. Prova disso são os trabalhos e pesquisas que têm sido produzidos recentemente, expandindo e reconfigurando as discussões sobre a educação matemática crítica. Após uma busca rápida na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, usando o termo Educação Matemática Crítica como assunto, foi possível identificar 58 trabalhos até junho de 2020. Dentre os mais recentes, temos a pesquisa de Santos, 2019, que é apoiada em Educação Matemática, Exploração e Resolução de Problema, Educação Matemática Crítica e Educação Fiscal, teve como objetivo analisar a influência da educação fiscal nas aulas de matemática, com vistas à formação da consciência cidadã do aluno, levando em conta aspectos sociopolíticos, econômicos e culturais. E temos também Polizelli, 2019, que buscou compreender as possibilidades e contribuições que uma educação matemática crítica poderia trazer ao professor e suas práticas, colaborando com a formação de professores. Além disso, é também tema de estudos em disciplinas de programas de pós-graduação, como é o caso do segundo módulo da disciplina Tendências em Educação Matemática, que foi ministrado online pela professora Fernanda Malinowski no primeiro semestre de 2020, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Segundo um dos estudantes que participou da disciplina, abre aspas, as discussões sobre educação matemática crítica proporcionaram uma reflexão a respeito de por que se ensinar e estudar matemática, que é uma questão que está no âmago do ser professor. Um professor não vai conseguir exercer com sucesso seu ofício se não sabe por que o faz. E essa razão de ensinar matemática não pode ser só de repassar técnicas e conceitos que por vezes o aluno sequer fará uso. Deve existir um propósito além, como que é buscado pela educação matemática crítica, de que os alunos constituam-se como cidadãos críticos, capazes de atuar democraticamente na sociedade. Fecha aspas. Em depoimento, outro estudante ressaltou, abre aspas, a importância do estudo crítico para a construção de um sujeito integral. É importante o diálogo com as situações que vivemos e atitudes assertivas a serem tomadas. Essa pandemia do coronavírus tem afetado o mundo e os conhecimentos desenvolvidos na educação matemática crítica podem nos auxiliar a interpretar as informações de pesquisas e estudo e a escolha de atitudes a combate à doença. Fecha aspas. E além dos trabalhos, disciplinas e depoimentos citados, existem ainda muitos outros que já foram e estão sendo produzidos, mostrando que a educação matemática crítica é um tema muitíssimo atual. Então fique por dentro e acompanhe as próximas edições de nosso jornal para acesso a mais notícias. Boa noite.